que Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, e William Hanna, cartunista e criador dos desenhos animados Tom e Jerry, os Flintstones, falecidos em 1989 e 2001, respectivamente, tinham em comum. Além, é claro, de serem norte-americanos muito conhecidos, pessoas muito influentes, foram diagnosticados com a doença degenerativa do Alzheimer. Além de muitas figuras no Brasil importantes, já na sua idade avançada, que foram diagnosticadas com Alzheimer. Eu vou bater um papo com a fundadora aqui no estado da Abras e diretora atualmente de divulgação da Associação Brasileira de Alzheimer aqui no estado, a Mariazinha Leitão. Mariazinha, que é pedagoga e gerontóloga formada pela Universidade Federal do Acre e pós-graduada pela PUC do Rio Grande do Sul. Mariazinha também atuou e atua no Hospital do Idoso. Tudo bem, Mariazinha? Boa noite. Tudo bom, boa noite, querido. Prazer te receber aqui. Eu que fico feliz com isso, né? E a Abras aqui no Acre tem trabalhado em prol dos idosos? Olha lá, nós temos trabalhado tanto que agora eu fui pressionada a assumir a presidência nacional da Abras. Olha que maravilha. Mas quando acontece isso? Não, eu estou estudando, eu pedi até o final do mês para decidir isso, né? Por conta do nosso trabalho, né? Nós já fizemos 10 anos que a gente trabalha, mas nós damos expediente assim normal. Todos os dias, os nossos colaboradores estão lá, estão na Abras, eu estou no hospital para colaborar e ajudar essas pessoas, porque o Alzheimer, a pessoa mesmo não tem mais nada. Ela, né, depois que ela passa da fase moderada para avançada, ela já sai de cena. Mas quem sofre são os familiares. Vamos explicar direitinho para quem está em casa e não conhece bem o que é o Alzheimer, Mariazinha? Alzheimer é uma doença que afeta os neurônios, né? Doença que chama a doença do esquecimento. A pessoa passa a esquecer dos seus compromissos. Ela esquece. Começa a esquecer dos amigos. Começa dos amigos, dos parentes. Ela fica repetindo muitas vezes a mesma coisa e às vezes ela fica agressiva e chega a um ponto que ela esquece até de deglutir, de saber se alimentar. Então é uma coisa assim muito difícil e depois ela fica literalmente esquecida de tudo e a família é quem fica sofrendo. O Alzheimer ele começa a aparecer a partir de que idade? Olha, Alan, isso aí é uma coisa muito relativa, porque é mais acentuado depois dos 75 anos. Mas nós temos casos que a pessoa apareceu com 50 e poucos anos. Existem casos assim. Ainda jovem, né? E diz a Organização Mundial de Saúde que acima de 80 anos existe 8% da possibilidade da pessoa ter Alzheimer. Os primeiros sinais, então, são os sinais de esquecimento. Esquece um compromisso, esquece alguma coisa, esquece o que tinha que fazer. Entra a família tem que estar atenta. A família tem que estar atenta e não achar e não banalizar. Porque às vezes a família acha que o papai ou a mamãe está querendo chamar a atenção. Ou então, tá caducando. Tá caducando, e agora criando conversa, falando coisa que não diz nada com nada. E não é isso. E não é isso. E isso é uma doença. Ou então diz assim, não quer fazer mais nada. Só quer ficar, só chora, muda de humor, troca de humor. Então a família mudança de humor também é mudança de humor, característica. Ela muda de humor. Ela está rindo, daqui a pouco ela começa a chorar, ou chora, começa a rir. Então essa coisa, e a família precisa ficar muito atenta e cuidar antes. Por isso que nós temos o slogan, quanto antes lembrar, quanto antes souber, mais tempo terás para lembrar. A família, quando começa a perceber sinais, deve levar imediatamente o idoso a um geriatra? Ao geriatra. Aí ela nos procura, vai, por exemplo, se ela não tem 80 anos ainda, ela vai no centro de saúde, que agora nós seguimos a regulação, ela procura a Abras, faz um cadastro na Abras, nós intermediamos essa consulta, esse teste, fazer uma ressonância para fechar um diagnóstico. Estando com o diagnóstico fechado, ela recebe a medicação que vai para o CREME, o Centro de Referência de Medicamentos Especiais, e ela começa a tomar o medicamento. Então, a primeira fase pode ser feita mesmo, essa primeira etapa de diagnóstico, numa unidade de saúde mesmo? Sim, poderia ser. No Hospital do Idoso, por exemplo? Não, mas aí ela vai a unidade de saúde encaminha para o Hospital do Idoso. E lá no Hospital do Idoso que é feito esse trabalho. Se o idoso ainda não chegou aos 75 anos, por exemplo, mas já dá esses sinais,
ele já pode ser também internado no Hospital do Idoso? Pode Não. passar por algum tratamento lá? Não precisa de internação. Ele passa, ele é encaminhado, ele vai primeiro ao posto mais próximo da casa dele. Certo. E aí o médico de família, ele percebe e encaminha para nós. O tratamento pode ser feito em casa? Pode ser feito em casa. O tratamento da doença de Alzheimer, o que é feito aqui no Acre, é no Rio Grande do Sul, é em Fortaleza, em Recife, é o mesmo em todos os lugares. É sempre em casa? Em casa. Com algum medicamento específico? Medicamento específico. Qual medicamento, Mariazinha? Sempre o médico passa a rivastigamina, é o primeiro medicamento. A rivastigamina aí vai aumentando as miligramas, né? A dosagem. E esse Sovenaide, o que é isso? O Sovenaide é um produto que alimenta as células neuronais, que foi descoberto, foi uma pesquisa de 10 anos, que se for no início a pessoa tomar, é um suplemento mais completo que tem para alimentar as células neuronais. Se a pessoa não tiver, por exemplo, nenhuma alergia a frutos do mar, ela pode tomar tranquilamente e ela pode interagir com a família, com a sociedade, com maior tranquilidade e viver mais tempo. A doença não é que vai ficar boa, mas vai estagnar. A pessoa com Alzheimer ainda pode ter uma vida social quando começa o tratamento? Pode, tranquilamente. E deve. Isso ajuda? Ajuda e muito. Quais são, além dos medicamentos, quais são as atividades, enfim, as ações que podem ser realizadas pela família, mesmo tratamentos, fisioterapia, sei lá, o que é que pode ser feito para que o idoso possa melhorar? Porque, por exemplo, o Alzheimer é uma doença degenerativa. A pessoa vai se degenerando rápido. Então, primeiro aí que vem a nutricionista, o papel da nutricionista. Tem que ser uma nutricionista que entenda do envelhecimento, né? Que ela já faça uma avaliação nutricional e já prescreva aqueles nutrientes que ela vai reabilitar. Então, né? A alimentação é muito importante. A alimentação é de suma importância. Outra coisa é a fisioterapia. O fisioterapeuta também é de suma importância. Nós temos... Tem pessoa, mas é uma doença que degenera os neurônios, a pessoa fica esquecida. Por que a fisioterapia é importante? A fisioterapia é porque ele fica em movimento, ele não vai ficar parado, ficar enrijecido, ele vai ficar esquecido lá numa cama, ele vai ficar esquecido também. Outra coisa que acontece muito, por exemplo, fica lá na cama, o filhinho às vezes tem pena levar comidinha para ele lá na cama, não. Traz para a mesa, interage com a família toda, leva para passear, leva para ver outras coisas, oxigenar o cérebro. Tem uma coisa também, que é a família ter muita paciência e compreensão com o seu idoso que já tem Alzheimer, não é isso? Isso aí é imprescindível. É imprescindível a paciência, porque, olha, é preciso muita paciência. E a Abraz vive para isso, porque o papel principal da Abraz é cuidar de quem cuida. Pois é, isso que eu ia te perguntar, como é que a Abraz auxilia as famílias? Sim, nós temos um trabalho que chama-se Grupo de Apoio. Toda última quinta-feira do mês, nós reunimos os familiares para conversar. Sempre é um profissional diferente que vai falar. E é o momento que os cuidadores levam suas angústias, as suas dores, suas dificuldades, suas limitações, e levam para aquele grupo, discutem e choram, e uns contam para o outro, e o outro vê que o dele é menor do que o do outro, e isso é uma troca. Maneira de se motivar. É uma troca, e é a troca de informações e de receber mais informações para levar para cuidar melhor do seu paciente. O Estado ganhou mais uma gerontóloga, que é a Roci Ramos, não é isso? Isso. E uma geriatra, a doutora Milagros Clavirro. Agora, graças a Deus, nós estamos felizes. Amanhã nós vamos fazer um ato ecumênico e um café da manhã para fazer uma comemoração. Uma homenagem às duas profissionais. Que bacana. E aí, com isso, nós queremos estimular mais médicos, mais técnicos, mais gerontólogos, especialistas, para fazer realmente tirar a titulação. Para você entender em casa, o geriatra é o médico, é o especialista em tratamento do idoso, a geriatria. E o gerontólogo, ele pode ser qualquer profissional. O gerontólogo, ele é formado por uma equipe multiprofissional, entre o pedagogo, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, todo psicólogo, assistente social, todos os profissionais, odontólogos. Então, é uma equipe que cuida do idoso, estuda tudo sobre envelhecimento. Ele tem por obrigação saber tudo sobre envelhecimento e compreender.
Lembrando, então, o evento acontece quando? Amanhã, Amanhã mesmo. às 8h30, nós vamos começar com um ato ecumênico e aí, em seguida, o café da manhã, para fazer homenagem para as duas. Que maravilha, hein, Mariazinha? Alain, nós temos também outros problemas. A gente tem muitos problemas na área do idoso. Diga. O próximo problema que a gente precisa discutir, eu preciso reunir casais. Porque o que acontece, nós estamos atendendo muitos idosos que estão chegando deprimidos no hospital, dizendo que a velhinha dele não quer mais o sexo. Mas o velho ainda quer furfar? Que ele está vivo ainda. Ele não é aquela coisa intensa, do jeito que ele era quando novo. Mas ele já está velhinho, ainda sente mas vontade. continua vivo e tem vontade. Aí ele toma o Viagra ou não precisa? Ou não, porque isso é uma coisa que faz parte. Olha, o geriatra... Tem velhinho que é, assim, é libidinoso. Olha, gosta do negócio. E outra coisa, e também eu quero te dizer, o Alzheimer, no início, ele fica com o libido muito aguçado. É mesmo, menina? Aguçado, e aí a família fica com vergonha, aquela coisa. A gente diz, não se preocupe, isso é da doença. Aí que o velho fica todo saliente. Tá todo saliente. Querendo analisar, passar a mão, aquela coisinha todinha. Mas aí a gente entende que isso é da doença. Aí a pessoa tem que entender que ele tá com sinal de diarreia, porque a pessoa, esse velho tá ficando sem vergonha, né? Tá. Fica dizendo isso. E a própria mulher dele, que viveu a vida inteira com ele, diz, esse velho tá muito enxerido, velho tá saliente. E eles chegam muito deprimidos lá. Meu Deus, que interessante. Deprimido porque não quer mais. Aí, quando eles não verem que a mulher não quer mais, eles procuram a mulher mais nova. Menina, aí, quando que acontece coisa. essa mulher mais nova, a mulher mais nova já quer tirar proveito, passar procuração, receber o dinheiro dele, tudinho. Aí a família começa a achar ruim. Então tem que haver Ela a deu brecha para que ele acontecesse isso. Se o velhinho tiver saliente, a velhinha tem que ceder. Não, tem, porque ela não dava quando era no início, né? Pois não era? Olha, não tem que ter preconceito. Essa questão tem que ser uma questão aberta, tem que conversar, porque isso é uma função biológica. Mas que interessante isso, rapaz. A senhora, se o seu velhinho tá saliente, se ele tá começando a ficar esquecido, compreenda aí. Tenha compaixão, seja parceira. Faça a vontade do velho, senhora. Não deixa o velhinho. Não dê brecha para que ele procure outra. Como diria a Lígia, faça uma caridade com o velhinho. Mariazinha, que bom falar contigo sobre isso. Olha que interessante, tá, senhora? Que o seu velhinho tá começando a ficar meio esquecido, ele pode ter Alzheimer, aí o bichinho quer furunfar, a senhora não quer, deixa o velhinho furunfar, viu? Porque deixa ele viver. Deixa o velhinho viver, que é até bom pra ele ficar melhor. Mariazinha, obrigado. Obrigada, querida. Bacana conversar contigo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.